Olá, todo mundo. Nós estamos hoje aí com o Fontenelle, fazendo parte aí da nossa live. Hoje nós vamos ter uma conversa que acho que vai ser uma resposta para todas as pessoas, né? Que tem falado sobre basquetebol feminino, responsabilidade da CBB. E eu gostaria de lembrar vocês que amanhã estreia nosso filme Oi, Fontenelle. Oi, Consegue me bom, ouvir estou ouvindo perfeitamente? e vendo. Só não estou vendo a minha imagem, ela está apagada aqui. Ela, agora mesmo ela abre aí para você. Só um minutinho. Uhum. Abriu? Não, ainda não. Mas você me vê, não? Vejo você sim. Eu estou centralizado ou tá fora, tá torto, para baixo, para cima? Não, tá centralizado, tá bonitão aí. Ah, muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Bom, mas eu não preciso me ver, não tem nenhum problema. É As importante pessoas estão vendo? As me pessoas ver. estão vendo já o Fontenelle? Acho que sim, estão falando que sim. Pois é. Não, para mim tá bom, beleza, sem problema nenhum. Deixa eu só colocar o avisinho aqui. Quis fazer o PEN. Aí, pronto. Estamos hoje aí, vamos abrir a live direitinho. Mulheres à Sexta hoje conversa com Carlos Roberto Fontenelle, secretário-geral da Confederação Brasileira de Basquetebol. E eu acho que aí dispensa comentários, né? Mulheres à Sexta hoje conversa com... Consegue me ouvir direitinho, Fontenelle? Estou ouvindo super bem. Então E tá, você todo mundo bem está também? ouvindo direitinho, conexão boa. Tá, tô te ouvindo bem, o fundo tá bonito, tá centralizadinho, tá super legal. Depois a gente faz uma edição para a gente colocar lá no canal do YouTube, que é o canal que as pessoas mais acionam, além do Instagram. A gente edita aqui também para ficar bem legal, né? Ótimo. Fontenelle, fala aí sobre você um pouco pra gente. Bom, antes de eu falar de mim, eu queria te fazer uma pergunta. Posso? Diga, pode, claro, claro, claro. Ansiosa para amanhã? Nossa, eu nem dormi, porque eu passei a noite inteira fazendo a última revisão do e-book. Aí Aham. eu comecei ontem à tarde, porque a gente teve uns problemas na editoração, na diagramação, e aí tinha que fazer umas decisões com o design e ao mesmo tempo com o texto, né? E aí eu Uhum. fiquei aí a madrugada toda, mas já tem uns dias já que eu não durmo. A ansiedade tá aí, gritando, né? Amanhã vai ser show. Amanhã vai ser um dia espetacular. Né? Mais uma vez, Obrigada. parabéns, parabéns por todo o trabalho que vocês fizeram. Né? A Obrigada, gente teve a obrigada. oportunidade de ver lá na CBB, né, e acompanhar desde cedo. Parabéns. Lindo, lindo, lindo. Né? É lindo mesmo. Assim, a Silvia e a Ellen tiveram uma leitura muito bonita do livro. Não é fácil. Mulheres à Sexta é um livro muito complexo, muito denso, e não é muito fácil colocar esse Mulheres à Sexta na tela, não. Tenho que te dizer isso. Foi Muito bem bom. difícil, bem difícil. Legal. Amanhã a gente vai ver. Com certeza, com certeza. Amanhã deu tudo certo. A gente conseguiu fazer bastante progresso na questão da segurança do site, na segurança da distribuição do próprio e-book, né? E assim, e a intenção é a gente popularizar mesmo essa história do basquetebol, fazer ele chegar no maior número de pessoas possível, né? Essa sempre foi a intenção, né? Tanto é que por isso que virou um movimento, né? Já não é mais só um livro, um documentário, é um movimento aí de trazer visibilidade para o basquetebol feminino, né? Isso, é um espetáculo. Agora respondendo a sua pergunta, né, da apresentação, bom, eu sou o Carlos Fontinelli, como você falou, secretário-geral da CBB. Eu sou engenheiro, formado pela PUC do Rio de Janeiro.
e trabalhei a minha vida inteira, né, no mundo corporativo com tecnologia da informação, management consulting, então tive uma experiência bastante grande. Aliás, essa experiência empresarial foi que fez o Gui me convidar para juntar ao time dele, né, para poder estar ajudando na gestão da nova CBB. Uhum. Então, em termos de trabalho, né, esse foi o meu background. Trabalhei em empresas multinacionais americanas muito tempo, né, tanto de consultoria como de tecnologia. Né, eu fui responsável pela Lotus Software no Brasil durante muitos anos, era como se fosse o presidente da Lotus no Brasil. Então, eu acho que esse lado empresarial ajudou, né, muito ao trabalho todo que nós começamos a construir a experiência comercial do Marcelo, o lado empresarial do Gui. Eu acho que isso nos ajudou bastante. Passando do lado empresarial para o esportivo, né, eu joguei basquete no Fluminense e no Botafogo, né, muitos anos, e parei de jogar porque eu já trabalhava numa multinacional, Arthur Andersen, nos últimos anos, e o conflito, né? Naquela época não se ganhava o dinheiro que hoje se ganha no basquete, então não tinha jeito, né? Você tinha que tomar uma decisão mesmo, e parei, fui seguir minha carreira. Voltei a jogar depois, veterano, né? Aí joguei 10 anos no Pinheiros, aí os times do brasileiros, mundiais, né? E disputando os campeonatos veteranos, fomos 2 vezes campeões mundiais, algumas vezes campeões pan-americanos. Infelizmente, o meu time campeão mundial nunca mais vai poder se juntar na quadra, porque o nosso pivô era o Gerson, e que se foi, né, esse ano, infelizmente. O time era bom, né? Definitivamente você vai ver que eu não era o craque do time. O time era Kadum, Israel, Gerson, Almir e eu. Então, você pode reparar que eu é que não era o craque do time, né? Então, nós ganhamos muitos torneios, né? Muitos torneios internacionais. E aí também, né, nesse retorno para o basquete, né, já no Master, eu comecei a me envolver com gestão. Né? Meu pai foi vice-presidente da CBB na década de 70. Eu acho que mais à frente eu vou até comentar sobre esse assunto. E aí fui presidente da Federação Brasileira de Basquete Master. Fui presidente do Comitê Brasileiro do Esporte Master, que é como se fosse o Comitê Olímpico do Esporte Master no Brasil, durante 8 anos. Não só o basquete, mas todos os esportes. Né? Durante 8 anos fui o primeiro presidente, né, os 2 mandatos, e comecei a me envolver com a gestão, né, do esporte já dessa época. E vindo aí para a CBB, agora em 2017, quando o Gui se candidatou e nós ganhamos a eleição. Então, rapidamente, eu acho que dar um apanhado sobre um pouquinho das coisas que eu fiz aí na minha carreira. Sim, muito obrigado, Fontanelli, porque você é uma pessoa tão brilhante, né? E assim, não é à toa que você está hoje ocupando esse cargo aí de secretário-geral, né, da CBB. E assim, eu estava estudando sobre você, né, e vendo assim as coisas que você foi vendo ao longo da vida. E aí me dá a liberdade, então, né, de ter feito um estudo de todas as nossas lives anteriores e dos pontos comuns entre todos que participaram até agora. Sempre existe essa coisa de que a responsabilidade por essa visibilidade no basquete feminino, ela vem dos dirigentes, né? Ela tem que partir dos dirigentes, ela tem que partir de um apoio dessa liderança, que aí, no caso, é a CBB que você representa. E aí, o que é muito legal a sua participação hoje é que a gente vai poder dar uma resposta a essas pessoas todas que participaram, porque a CBB hoje ela é formada por uma liderança jovem, né? São ex-atletas, são pessoas que sofreram aí os augúrios de uma CBB antiga, né? de muitos padrões de comportamento e atitudes políticas que não foram benéficas. Então, a gente queria saber de você os projetos aí, né? Uma coisa, para começar, assim, todo mundo fala, para se ter um basquetebol grande novamente, a gente precisa de quê? De trabalho de base, não é? Então, vamos começar aí pelos projetos da CBB, dos trabalhos de base, e aí você fica à vontade para falar dos projetos que você quiser destacar aí para a gente, e o que faltar eu te lembro.
Tá bom, obrigado. Eu acho que eu sou até suspeito, né? E estou muito feliz de estar aqui conversando contigo sobre isso, sobre o basquete feminino, porque é o meu xodó. Desde que eu entrei na CBB, eu não fui a campeonatos de basquete masculino, eu fui aos femininos de base. Uhum. Né? Então, eu tive a oportunidade de acompanhar as meninas da Sub-14, que foram jogar na Colômbia, depois da Sub-15, quando foram disputar no Chile, né? Tive junto com as equipes. Então, é o meu xodó. Né? Eu gosto efetivamente e acho que a gente tem muito a desenvolver, tem um potencial extremo, né? Para a gente retomar aquela posição que a gente já teve no basquete feminino. Eu vi falando dessa experiência, né, da base das seleções, né, uma coisa é curiosa. Eu sou contador de história, tá? Eu vou falando por favor. Por favor, que é isso que faz ficar interessante. A gente vai contando as histórias, vai iluminando mais o entendimento das pessoas, né? E aí, por exemplo, nesse Sub-15 do Chile, né, nós estávamos em Aysén, que é no sul do Chile. E no domingo, depois que o campeonato acabou, a Federação Chilena ela ofereceu para todas as delegações um passeio de barco até lá embaixo, na Patagônia chilena, nas geleiras, né, eternas. Um negócio lindo, 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 lindo. Extremamente cansativo. Foram 12 horas de barco, 6 para ir, 6 para voltar, 15 minutos, um frio louco lá na geleira, a geleira azul, né, azul. E aí, dentro do barco, você imagina, a Venezuela não foi. Então, eram 7 delegações, 7 delegações meninas de 15 anos, né? E você vê como hoje o mundo é um só. As meninas todas conheciam as músicas brasileiras, as músicas dos outros países, argentinas, etc. Era tudo parecido com funk. As estrangeiras, as menininhas todas dançando funk brasileiro, conheciam as músicas. Né? Uma integração, um negócio espetacular, que eu nunca imaginei que fossem. Uhum. Eu estava com o presidente da Confederação Chilena lá, e aí teve uma hora que ele chegou para mim e disse assim, Fonte, vamos descer, porque era um barco de 2 andares, vamos descer. Você está ouvindo as letras das músicas, as músicas extremamente picantes, mas assim, daquelas assim, bem pesadas mesmo, né? As meninas de 15 anos da minha época não ouviam essa música, não. Mas muito engraçado, elas dançavam juntas, né? Uma integração, são todas iguais, né? São todas. A verdade é que os países têm as suas características diferentes, mas elas são muito parecidas. O que faz a gente um pouco diferente é o potencial físico, né? É o tamanho, né, do brasileiro, da brasileira, né? E isso aí é que faz com que a gente tenha que trabalhar muito. O ano passado, né, a Sub-14 foi campeã sul-americana, né, lá no Equador. Isso, lá no Equador. A gente ganhou acho que 17 pontos da Argentina na final. Uhum. Acabou o jogo, a técnica da Argentina veio conversar com o nosso diretor responsável que estava lá. Ela virou e disse assim, as minhas meninas estavam com medo de entrar no garrafão brasileiro. Elas tinham medo. A gente tinha 3 meninas com mais de 1,95 m, 3 com mais de 1,90 m, 2 ou 3 com mais de 1,85 m, com 14 anos. E aí tinham as baixinhas. A disparidade era impressionante, era um negócio sensacional. E esse time Sub-14, que por sinal a Letícia, que agora está com 2,03 m, ela tinha 1,98 m, está com 2,03 m, está nos Estados Unidos já eu acho que ela não é nem high school ainda, não, é middle, porque ela tem 15 anos, né? Vai fazer 16 agora. E esse time tem potencial para nos levar a medalha nos mundiais sub-17 e 19. É só a gente treinar, é só a gente efetivamente dar condições para eles. E isso a gente tem no Brasil inteiro, né? Trazendo isso que a gente conseguiu ver com o pouco trabalho que nós conseguimos desenvolver, nos traz para o projeto que a Adriana falou no outro dia, no projeto Adelante. Uhum. Que é um basquete, é um projeto para mulher, né? É algo um pouco mais apenas do que o basquete feminino, o jogo em si. Mas é o desenvolvimento da mulher no esporte. Ou seja,
preparação das mulheres, né, a nível mundial para se tornarem executivas, presidentes de confederação, presidentes de federação, diretoras técnicas, para ter cargos executivos em federações internacionais, cargos executivos mesmo. É a valorização. E a gente, né, eu tenho a honra, até porque eu estava na FIBA-América, na reunião, eu faço parte do executivo da FIBA-América. Quando isso foi lançado, estava o secretário-geral, né, mundial, o Andrés, o grego, e ele mora lá na Suíça, que, por sinal, tem duas meninas que querem jogar basquete também, só que na Suíça ele não consegue lugar para elas jogarem. Você imagina só, aqui no Brasil, não é só no Brasil. Lá, e olha, tem aquela vida, né, uma vida muito bonita, muito boa, mas não tem onde jogar basquete. Bom, voltando para o nosso assunto. Aí ele disse, olha, nós estamos lançando o projeto Adelante, né, que é isso. Nós gostaríamos de saber se alguém aqui do nosso continente quer participar. Eu fui o primeiro, eu levantei o dedo e disse, nós estamos dentro. Aí ele disse, não tenho a menor dúvida, eu já sei até quem é que o nosso presidente vai indicar para tomar conta, que é a nossa querida Adriana Santos. Né? Uhum. E ela está aí na live, ela da live aí, está te ouvindo. Beijo para ela. Né? Minha companheira de viagem, né? Nessas viagens aí, né? Acompanhando as seleções de base, minha companheira de viagem. É uma pessoa espetacular. Além de ídolo, né? Uhum. Quem dera um dia eu chegasse a 1/10 de ganhar as medalhas que ela ganhou, né? Ela é um orgulho para a gente. E aí, esse projeto Adelante, ele segue disso aí e chega até, efetivamente, o jogo de basquete. Então, essa parte do jogo, da capacitação de multiplicadores, específicos para estar ajudando as meninas no desenvolvimento das meninas. Por sinal, a gente teve uma reunião e ontem de manhã, isso. E o Comitê Olímpico do Brasil vai nos apoiar no projeto Adelante. Né? Que ótimo! Nossa, parabéns. É uma super conquista isso. É espetacular. E o primeiro passo, né, a gente discutiu bastante isso ontem, é um diagnóstico da situação atual do basquete feminino. A gente já conseguiu obter um monte de informações com mudanças de procedimentos, etc., que nós fizemos e implantamos depois que entramos. A gente tem um novo sistema de registro de transferência, que hoje a gente sabe quantos atletas tem no Brasil, quantos meninos, quantas meninas, porque nunca se soube, né? Hoje, com o novo sistema, a gente consegue ter. O sistema começa, por exemplo, um clube do Acre, ele registra nesse sistema o seu atleta, a sua atleta. Vai para a federação, que aprova os documentos, vem no workflow para a gente e a Eliana, nossa responsável, uma menina espetacular, brilhante, responsável pelo sistema de transferências, faz a aprovação da CBB e publica no BID, que nem no Treino Futebol, o boletim. E, com isso, a gente sabe quem joga em todos os estados. Estamos limpando agora as bases de informações antigas, que entraram também, para poder ter. Já dá uma base para a Adriana poder trabalhar nesse projeto. Mas esse diagnóstico ele vai complementar. Né? Ele está diretamente integrado com o plano, né, que o nosso presidente Gui Peixoto fez, né, preparou desde o início. A gente tem que estar atento ao basquete, não só o nosso basquete federativo. Nós temos que estar atento e estar com parceria com as entidades que estão ao redor ou em continuação ou antes do basquete federativo. O que é? A gente hoje iniciou, e já está mais adiantado, por exemplo, uma parceria com a CBDU. Isso. Uhum. E também com a CBDE. A CBDE, ela ainda não chegamos no estágio que já estamos com a CBDU, mas já estamos caminhando. Por que isso é importante? Né? E eu vou mostrar por que isso aí está lá dentro desse projeto Adelante, junto com o COB. Sim, é só um minuto, só esclarecer para as pessoas, né? CBDE é a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, isso? Isso, e a U Universitário. É o universitário, ok. Obrigado. É porque tem umas pessoas que não sabem que estão aí na live, que não são da nossa área. Né? Então fica no automático e você vai falando. É verdade. E aí, então, onde é que está a nossa matéria-prima? Está nas escolas, né? Sim. As meninas a gente tem que buscar nas escolas. Então, a gente tem que entender como é que está funcionando isso em todos os estados do Brasil. Não só nos principais, mas em todos os estados. Existe essa pesquisa? Existe essa integração? Existem jogos escolares naquele estado ou naquele município e que tem basquete?
Tem professor que está na rede lá de ensino, ele sabe ensinar basquete? Então, esse tipo de pesquisa, vai estar no diagnóstico, assim como no universitário também. Porque hoje a gente já conseguiu ver, por exemplo, que em alguns estados existe uma evasão das meninas quando tem 17 anos, não chegam nem a jogar quando tem 18. Por que elas não estão jogando? Qual é o motivo? Né? Elas não vão para a faculdade, às vezes elas têm que trabalhar, mas não conseguem ir para a faculdade. Então, por exemplo, aí já entra a segunda parte, a parte de cima da parceria. Uhum. A CBDP vai estar nos ajudando a estruturar o plano para o basquete feminino universitário para que essas meninas tenham pelo menos mais 4, 5 anos de basquete jogando quando estão na universidade e que no final, se não se tornarem jogadores profissionais, tenham a sua carreira, tenham a sua vida pronta. Né? O que hoje é muito difícil de acontecer. Então, esse diagnóstico todo que nós vamos estar fazendo e com o suporte, com o apoio do COB, vai ser fundamental para justamente a gente poder ver qual é a situação, ver qual é o gap para onde a gente quer chegar definitivamente, e aí sim, preparar esses capacitadores, esses multiplicadores, para em cada um dos seus estados estarem trabalhando com os professores da rede e com as entidades do basquete escolar, com as entidades do basquete universitário, e está desenvolvendo isso tudo integrado com o trabalho das federações. Sim. Né? E aí são os clubes onde a mão de, entre aspas, né, a mão de obra para poderem os clubes terem seus campeonatos e a gente poder desenvolver o basquete como um todo. Então, a gente conseguiu, depois de 3 anos, fazer exatamente o que o presidente Gui queria, que era essa integração, e na hora que eu começo a buscar lá embaixo, eu começo a massificação. Tá? Se você não me cortar, eu vou ficar falando o tempo todo. Não, por favor. Eu só queria um esclarecimento, que era assim. Primeiro, vocês precisavam identificar, só para as pessoas entenderem o processo. Né? Primeiro, vocês precisavam identificar os projetos que existem no Brasil todo, e isso me parece que foi todo catalogado, pelo que a Adriana me explicou, que está sendo catalogado ainda, porque também é muita coisa, tem muita coisa acontecendo. E aí vocês vão fazer esse projeto de capacitação desses formadores, desses técnicos que estão ali, para que as coisas, né, se integrem, aí vocês tenham um processo de ver o que está acontecendo, né? E aí ter a disponibilidade do recrutamento para as pessoas, para as seleções, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E essa capacitação ela é fundamental. Por quê? Se você for hoje numa escola, numa faculdade de educação física, que tem o maior volume de horas de ensino de basquete, tem 80 horas a faculdade inteira. A grande maioria ou tem 40 ou não tem. Então, eu, professor de educação física, que sou o professor que vou para a escola, se eu não aprendi a ensinar basquete, eu vou fazer o que com as crianças? Eu vou ensinar a jogar futebol, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, aquilo. Então, a gente tem que mudar isso aí. A gente está conversando nesse projeto, que está integrado com o projeto da Escola Nacional de Treinadores, nós estamos integrando com o Conselho Federal de Educação Física e com os regionais, né? o de cada estado, os estaduais, para justamente a gente tentar mudar o currículo das universidades e ter uma preparação dessas pessoas, que é onde, nesse projeto, pelo menos no basquete feminino inicialmente, a gente vai estar preparando os multiplicadores para trabalhar com esses professores para poder efetivamente massificar, fazer com que as crianças gostem do basquete e venham jogar. Sim, e é uma iniciativa muito interessante, apesar de toda a resistência, né, da educação física brasileira hoje. E assim, eu vivi esse processo porque eu estudei no Brasil, eu fui, né, meu processo de graduação foi todo na Universidade Federal de Juiz de Fora, numa época em que a gente estava mudando o currículo aí, né? Estava saindo, estava introduzindo o bacharelado, e eu me lembro que a maior discussão era que, assim, os bacharéis, né, os bacharéis são melhores que os licenciados, porque os bacharéis são mais científicos, eles vão trabalhar como personal trainer, e os licenciados são só os professores de educação física que vão continuar fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram. Só que aí veio uma leva de teorias pedagógicas
que diziam que o esporte não era muito aconselhável, muito recomendado ensinar nas escolas, porque isso era para o esporte de alto rendimento e não tinha nada com a educação, não tinha nada a ver com a educação, uma sociedade justa, igualitária, e etc, etc, etc. Né? Isso é uma discussão que vem crescendo e agora eu tenho colegas que começaram a perguntar, olha aí, vocês falaram que eu mudar a educação física para construir uma sociedade melhor, já tem 30 anos isso, esse projeto. E o que aconteceu, não é? Tiraram o esporte da escola e falaram Exatamente. que o esporte era ruim, mas agora as crianças não participam mais de nada, as crianças não sabem nem pegar uma bola nem de futebol, que é o esporte mais popular, digamos assim. Não é? É isso mesmo. E o pessoal de educação física acaba sendo formado para ser professor de academia e personal trainer. Uhum, exatamente, Não ajuda no desenvolvimento do esporte efetivamente. Inclusive, hoje está sendo estudado no Ministério, eu tive lá na Secretaria Especial do Esporte essa semana, lá em Brasília. Está sendo estudado justamente um trabalho também da Secretaria, junto com o Confesse, para poder separar. Academia, personal trainer é uma coisa, o esporte é outra. A gente tem que ter um foco nisso aqui, para poder efetivamente estar desenvolvendo. Então, a gente conseguiu chegar num estágio, né, agora depois do terceiro ano, né, de gestão da CBB, de conseguir estar colocando esses planos, né, que a gente tinha em andamento. O desenvolvimento deles, finalmente, a gente pegou no estágio para poder ajudar, depois dos primeiros anos muito difíceis, que o pessoal já comentou aí, eu não vou ficar falando sobre isso não, do passado, deixa para lá. A Adriana tem um trabalho espetacular de acompanhamento das nossas meninas, e isso a gente vê, né? Por que a importância dessa parte do universitário? A menina, quando chega com 15, 16 anos, qual é o futuro do basquete que ela vai ter aqui? Né? A Liga Feminina, que eu acho que faz um trabalho espetacular, ainda não tem muitas equipes. Nós, junto com a Liga, nós ainda não conseguimos, por exemplo, fazer uma segunda divisão. Vamos chegar lá. Isso está chegando. Tá? Uma Liga de Desenvolvimento, uma segunda divisão. Isso vai chegar lá. Mas por quê? A gente só vai conseguir quando a gente conseguir manter essas meninas jogando dentro da universidade, tendo mais vida aqui. Porque senão elas todas vão embora. Isso ia ser a minha outra pergunta para você, assim, né? Porque, por exemplo, a gente eu vejo, né, pela live que eu tive com a Adriana, com o Ricardo, o Baca, né, que tem um esforço muito grande hoje da CBB de valorização do basquetebol feminino, né? Tem até, por exemplo, a Adriana aí, acho que é a primeira vez, né, que se tem um manager, um gerente mesmo da seleção feminina, que é mulher também, que é ex-atleta, né? E a gente está vendo o esforço, né? E aí eu queria que você falasse mais sobre todas essas iniciativas que vocês estão tendo, né, para valorizar e trazer visibilidade para o basquetebol feminino. Né? Porque o trabalho de base a gente já sabe que está lindo, né? Assim, começando. Estamos retomando. Está bem interessante, mas... Esse acompanhamento, né, que a Adriana faz, eu já não me lembro mais. A Adriana ficou pedindo para eu escrever as coisas. Aí, Adriana, eu não me lembro quantas meninas são. Eu acho que são mais de 50 meninas, que ela tem uma planilha que ela faz o acompanhamento dessas meninas, high school, junior college e universidade nos Estados Unidos. Né? Sim, ela tem isso lá. Inclusive, eu ajudei a estar trabalhando, né? Ajudei a estar trabalhando aí nisso aí, até porque na família, né, eu tenho um exemplo, e é o exemplo exato do que acontece com todo mundo. Essas meninas foram embora para ter uma vida melhor, para poder seguir um novo caminho, né? Ter um futuro. Né? Eu vou dar o exemplo da família agora, depois eu vou falar sobre uma outra história que é espetacular. A Adriana falou que tem 48 meninas que ela comprou. Tá vendo? Eu só exagerei em duas meninas, Adriana. Arredondando das 50. Bom, a minha enteada, ela foi para os Estados Unidos, né, jogar basquete com 15 anos de idade. Foi para a high school. Saiu de Pernambuco,
foi embora, está nos Estados Unidos até hoje, está terminando a faculdade no ano que vem, com bolsa. Estudou numa das melhores escolas privadas dos Estados Unidos, inclusive o Asa Academy lá em Utah. De lá abriu caminho para outras brasileiras irem para lá, deu uma levantada na prática feminina. A masculina é uma das melhores dos Estados Unidos. A feminina começou a crescer disso aí, depois foi estudar e vai terminar, vai se formar lá. Ela vai se formar lá. Será que ela vai voltar para o Brasil? Eu não sei, eu acho que não, porque ela vai ter uma carreira, ela vai terminar bioquímica. Será que ela vai voltar para o Brasil ou ela vai trabalhar lá? Né? Não sei. Né? A Duda eu acho que vai ficar por lá. E aí a gente tem um exemplo disso aí. Em 2007, eu não me lembro, eu não me lembro se foi na Letônia, Lituânia, nós tivemos um campeonato mundial sub-17. O Brasil ficou em 6º lugar, se eu não me engano. Daquelas meninas do sub-17, das 12, só 2 jogam basquete hoje. As outras, quase todas, foram para os Estados Unidos, se formaram lá e estão trabalhando lá. E pararam de jogar basquete. Então, por que é importante essa nossa parceria com a universidade? Para que elas não precisem ir embora, para que elas possam aqui jogar o basquete, se desenvolver, a gente ter mais gente jogando nas idades mais altas, mas elas terem uma profissão e aí conseguirem estar aqui no Brasil e se desenvolverem. Então, isso é uma coisa que tudo bem que a gente acompanha, né? E isso dá frutos para a gente, elas estarem nos Estados Unidos, é bom, porque elas estão se desenvolvendo. Então, por exemplo, a gente está conversando lá com a CBDU, né? Eu estava falando com o Luciano, que é o presidente da CBDU. Aí ele falando, o ano que vem tem Jogos Mundiais Universitários, né? O que antigamente chamava Universiade, na minha época, hoje chama Jogos Mundiais Universitários. Ele disse, olha, a CBD vai estar junto com a gente desenvolvendo e fazendo a convocação para a seleção. Tem que ser gente que está estudando. Aí eu disse, olha, eu não quero nem falar do masculino, Luciano, vamos falar do feminino? Posso te dar um exemplo? Eles podem. Bom, se a gente quiser, a gente convoca a seleção só de universitária que estuda nos Estados Unidos. Aí ele, Eu disse, Aí eu falei, Isabela Nicoletti, Isabel Varejão, Emanuele, Maria Paula, Sara, Babalu, saí contando e mostrando para eles, todas elas jogam na divisão 1 nos Estados Unidos. A gente pode convocar o time lá, junta com mais 2 ou 3 daqui, e esse time é para ir brigar por medalha, não somente na Universiade, mas no futuro, e brigar por medalha a nível mundial. Essas meninas, a Nani, que agora acabou de voltar dos Estados Unidos, né, a Mariane, que está lá no interior de São Paulo, que, por sinal, foi colega da Duda, né, lá no Junior College. Ela está de volta. Essas meninas são o futuro, elas já estão chegando na seleção adulta. Né? Essa geração que está aí, da Miris Clarissa, elas já estão e a Érica, né, que é a mais experiente delas, elas estão recebendo essas meninas. Essas meninas, a gente tem um futuro espetacular no basquete feminino adulto. Espetacular. Essas meninas vão arrebentar. Nós vamos conseguir renovar de uma forma muito boa. Então, existe esse caminho. O que a gente tem que fazer é estruturar para que tenha mais gente jogando dessa forma que a gente está pensando. Sim, e isso resolve um problema, que é o dilema, porque elas saem, elas têm mais experiência internacional e trazem isso para o basquetebol doméstico, né? E que podem treinar aqui, e isso não existe uma perda, né, de coisa. Porque, por exemplo, quando a gente vê as meninas indo embora, né? O Neto indo para a África. Aí você fala, ai meu Deus, voltou tudo, né? Acabou o basquete feminino. Mas na verdade não, existe aí um aproveitamento dessas idas, né, para fora. Entendo. E a experiência, elas estão ganhando experiência, a nossa turma está ganhando experiência. Só que a gente tem que fazer com que elas possam ganhar experiência aqui também. A gente não precisa deixar que vá todo mundo embora. Né? É interessante, o Neto vai para lá, mas volta. Né? Ele volta, continua envolvido em todos os projetos da seleção. Ele vai e volta. Mas é mais experiência, é mais uma vivência que ele vai estar tendo e vai trazer essa experiência de volta para nós. Então, sim, isso é uma coisa que a Maria Helena sempre falou, né? Que a gente fortaleceria o basquetebol doméstico, né? Se a gente tivesse um projeto de que, tudo bem, as meninas podem sair, mas que a gente fortalecesse esses grupos que continuam aqui,
né? E que a gente que a CBB tivesse controle, né? Então, assim, a gente, assim, controle que eu digo de identificar quem são os grupos, quem são as meninas Uhum. jogando. E aí você, porque aqui realmente você tem um universo em que o técnico, quando chama para convoca para a seleção americana, ele tem mais de 6 mil meninas, né? 7 mil meninas, É uma entendeu? loucura, é No uma país loucura. inteiro. É muita coisa, né? Então, esse processo de peneira é uma coisa que você tem variedade, diversidade, e aí você nunca está sempre, não está com falta. Mas isso é muito legal. Agora, me diz uma coisa. é, Quais são os investimentos hoje no basquetebol feminino, além de todos esses que você falou? Olha, antes de mais nada, primeiro eu agradeço a sua pergunta, porque eu ia enganchar na conversa anterior, no papo, né, nesse assunto anterior. Todo mundo comenta, né, e a gente ainda ouve, né, na mídia, nas redes sociais, etc., que a gente não tem investimento no basquete feminino, que o masculino é que tem tudo. É, pergunta a Adriana, aí a Adriana vai ver. A seleção feminina, ela teve um tratamento nesse último ano mas é de primeiro mundo, com o apoio do Comitê Olímpico, de primeiro mundo. As meninas ficaram no hotel 4 estrelas, espetacular, do outro lado do Parque Olímpico, treinaram no Parque Olímpico, no piso, no ginásio da Olimpíada, na coisa de excelência, no Instituto lá de Excelência Físico do COB, que era no Maria Lenk, que era do lado, né? Uhum. As condições, em todas as competições que elas passaram. A gente investiu, do nosso orçamento da CBB do ano passado, o feminino recebeu 25% a mais de orçamento do que o masculino. O Uhum. Petrovic está bravo com a gente por isso, brincando, né? Ele disse, mas não, 25% a mais de dinheiro no basquete feminino. Uhum. Então, não tem isso. Se isso existia no passado, hoje não existe. Hoje Sim. não existe. Né? O dinheiro é voltado para o desenvolvimento. A gente tem alguns projetos de desenvolvimento, provavelmente vão ter alguns camps que vocês vão ouvir, né, mais para frente, vai depender de como a pandemia se mantiver. Aí a gente tem outras boas notícias também, né? E aí nós temos todo esse investimento que foi feito no feminino, ele vai continuar, ele está previsto para o ano que vem. O ano que vem, a gente tem seleções desde 16, né? Não vai ter 14. Desde 16, que vai ser o Sul-Americano 15 desse ano, né? Foi para o ano que vem, são as mesmas meninas que vão jogar o 16. Tá? Então, é a mesma, só que vai ser Sul-Americano 16 e Copa América 16. Tem Sul-Americano 17, tem a Copa América 18, tem um monte de campeonatos de base. Aí tem o Sul-Americano adulto, tem a abertura, né, as primeiras janelas da Copa América Feminina adulta. Então, tem um trabalho muito grande que a Adriana e a equipe dela elas estão se estruturando, né, para que a gente consiga atender tudo isso. E Sim. o investimento é muito grande. As meninas hoje, e eu vi até um post, elas são tratadas da mesma forma que os meninos. Né? Uma notícia que aqui no Brasil, pelo menos, fez furor. O Rogério Caboclo, presidente da CBF, dizendo que agora a diária das meninas e as premiações vão ser iguais a do masculino. Das mulheres vai ser igual ao do masculino. Sim. A gente sempre praticou isso. Desde o primeiro dia do Gui Peixoto como presidente, sempre as condições foram absolutamente iguais. Os uniformes todos específicos. Eu também ouvi, não sei lá, não me lembro direito aonde, que as mulheres usavam uniformes masculinos. Só se isso foi antes, porque agora, da Nike, é um brinco, uniforme espetacular e só feminino. Ah, nós não ganhamos tênis. Ganham. A Nike dá os tênis, vai lá e entrega os tênis para todas as jogadoras. Elas tiram fotos e mostram. As condições dadas às nossas jogadoras, dentro do que a gente pode fazer, são as melhores possíveis. Né? Se Deus quiser, a gente vai ter cada vez mais orçamento e vai poder fazer mais ainda. Mais treinamentos, mais preparação. Mas, hoje, o investimento no feminino é muito. Hoje, só aqui falando baixinho, eu gosto. É maior no feminino do que no masculino. Que ótimo, não? Uma excelente notícia, não é? Mas assim, e a campanha das meninas, eu acho que é uma campanha que vem
também, por exemplo, hoje a gente vê que a CBB faz esse esforço, né, de manter todo mundo aí com uma igualdade de salários, igualdade de condições de treinamento, igualdade de condições de viagem, etc., que era uma coisa que nunca aconteceu no passado, entende? Então, assim, por isso que vocês hoje, né, viram assim as meninas dos olhos de todos os técnicos e de todas as jogadoras, porque realmente tem uma esperança de que agora, daqui para frente, as coisas vão ser certas, vão ser corretas, porque é interessante esse mundo que a gente vive, porque a gente fala assim, fulano, nossa, muito respeitoso aquela pessoa, como se aquilo fosse uma coisa, né, assim, extraordinária. E, na verdade, o que é certo, né? As pessoas, as jogadoras jogam, elas não querem o lugar dos homens, mas elas querem receber a mesma coisa, que é o mesmo trabalho, é o mesmo esforço, mesmas horas de treinamento, às vezes, né, diferencia até mais para um lado para o outro, né? E elas são grandes também, então elas não conseguem viajar numa classe econômica de um avião, não tem condição, elas não cabem ali, a perna não cabe, não é? Então é questão de fazer o que é certo, e nisso vocês estão de parabéns, e a gente fica com o coração aí cheio de esperança, não é? E vamos ter, sim, muita esperança e vamos conseguir, né? Esse ano, essa entrada, a vinda do Neto foi um grande acerto, né, do nosso presidente. E do Marcelo Souza, nosso diretor executivo. Pois mata uma curiosidade aí pra gente. Com o Neto indo para a África, o que acontece? Ele, na negociação dele com o clube em Angola, ele já determinou aqueles espaços de tempo onde ele tem que vir, ele vai ser liberado para vir para o Brasil, para poder estar treinando a seleção adulta para o sul-americano e, por exemplo, para a janela, nós não estamos na Olimpíada, para a janela da Copa América, que deve ser no final do ano. Então, isso já está acertado. Isso ele já foi com o contrato negociado, tendo essa abertura para poder voltar. Então, hoje, mas a comissão técnica continua aqui, o Virgil está aqui, o Camargo está aqui, Bruna está aqui. Isso é um outro ponto. Eu não me lembro se a Adriana falou. Eu vou falar agora, porque senão eu vou esquecer. Nesse projeto das mulheres no basquetebol, do projeto Adelante, hoje a gente vai ter técnicas em todas as seleções. Não vai ter nenhuma comissão técnica sem uma mulher, pelo menos. Ou técnica principal, ou técnica assistente, ou assistente técnico. Em todas elas. A Adriana está trabalhando firme nisso. E a gente tem um detalhe, né? E eu ainda pude botar a banca lá, porque não tem nenhuma seleção, não tem nenhum país das Américas que tem uma mulher comandando uma seleção feminina que nem nós temos até uma Tavernário. O Brasil é o único que tem uma mulher que é técnica da seleção masculina. Sub-14, 15 e talvez seja e 16, eu não sei exatamente como é que vai ser agora. Né? Isso é com a área técnica. Eu não posso me meter também demais, não, porque eu já gosto de me meter no basquete feminino, o pessoal da área técnica fica bravo comigo. Mas me contaram que você é o grande apaixonado, que você é mesmo fã, e aí você hoje confirmou que é fã mesmo, né? Então, então ele consegue manter a seleção feminina de lá de onde ele está, não é? Consegue. Porque isso foi uma pergunta que veio no nosso site aqui. Você vai com a ida do Neto, e aí agora como é que ficam as meninas, né? Mas muito bom saber disso. Agora, o Baca, ele dividiu comigo que a CBB também tem outros dois projetos, um chamado Fanbase e o outro que é o CBB Care. Você pode falar para a gente? CBB Cuida. CBB Cuida, isso. Eu sei que você está em São Francisco, então o CBB Care faz sentido, mas o CBB Cuida. Temos sim. Bom, a Fanbase, aproveitamos a pandemia, né, e começamos a trabalhar para tentar trazer inovação para os nossos processos, né, projetos inovadores, aproveitando que está todo mundo com um pouquinho mais de tempo, apesar de trabalhar muito mais do que quando o mundo era presencial. Eu, pelo menos, não tenho mais hora, nem almoço, nem jantar, nem nada. É o dia inteiro, todo mundo ligando, e você acaba perdendo esse controle. E não tem também o sábado e domingo.
né? Nós estamos começando aqui sábado. Não é um trabalho isso é uma grande alegria a gente poder conversar, bater um papo. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, é uma coisa. E você vai perdendo agora, né? Então, nós decidimos fazer alguns projetos. Então, teve o projeto do museu virtual, o e-museu, que nós fomos os pioneiros, né? Com a primeira confederação, todo o piloto foi feito conosco. Hoje já está lá, é uma coisa linda, 3D, com o passeio 3D pela nossa história, tem um vídeo falando sobre todos os nossos times campeões. Eu sou meio chorão. As 2 vezes que eu vi o vídeo, eu chorei. Eu já sabia o que era, mas chorei de novo na segunda vez. Não tem, isso aí não tem. É muito emocionante. Para quem gosta, para quem é apaixonado pelo esporte, é muito emocionante. Então, o e-museu foi um primeiro. Aí nós lançamos o censo do basquete, a fanbase. A fanbase, o que a gente quer? A gente quer conhecer quem é o fã do basquete, o que ele gosta, que tipo de serviço ele gostaria que a organização estruturada do basquete provesse para eles, né, para esse fã. Então, nós fizemos um levantamento, lançamos um site para que eles se inscrevessem, e com uma série de perguntas. Você é um fã, você é técnico de basquete, você identificando de que região você que tipo de coisa você gosta de fazer. E com isso, eu ter uma ideia de que tipo de serviços e coisas, que sugestões eles têm para que a gente melhore, né, porque o nosso esporte é um show. Eu não conheço nenhum como esse. Então, o que a gente pode aprimorar para estar oferecendo algo mais para eles? Nós tínhamos uma meta, a gente fez parceria com uma empresa, da Fanbase, Sim. que faz isso para clubes de futebol na Europa toda, tem uma série de trabalhos desenvolvidos. Nós tínhamos uma meta antes da pandemia, né, quando a gente começou a trabalhar no início do ano, em março a gente lançou logo antes da pandemia. Sim. E aí, não, já estava, eu acho que o mundo já tinha parado. E aí a gente lançou. A perspectiva que eles tinham nos dado, com a experiência deles, era que a gente ia ter 100 mil pessoas ao final de 2020 e 1 milhão no final de 2021. Eu continuo achando 1 milhão no final de 2021 inalcançável. Apesar dos números do basquete, a gente tem essa possibilidade. O mês passado, a gente já tinha 90 mil. Uhum. Ou seja, 90 mil pessoas envolvidas com o basquete dentro dessa base, para a gente poder conhecer e poder estar oferecendo coisas melhores para eles. Nenhum esporte tem isso, só nós temos. Né? Absolutamente inovador no esporte olímpico brasileiro. O projeto CBB Cuida é um projeto visando o mundo social, principalmente. Né? É um projeto social. Ele começou com a iniciativa da gente estar levando os atletas, os técnicos da seleção para visitar projetos mais humildes, para visitar escolas, para visitar hospitais, fazer com que a gente voltasse, devolvesse, né, para a sociedade um pouco, né, do que os nossos atletas, os nossos ídolos, hoje conseguiram se desenvolver. Só que a gente deu um passo além disso. E, efetivamente, hoje, esse projeto é o seguinte: vamos lançar agora no mês de setembro, nós estamos registrando e cadastrando projetos sociais de basquetebol, escolinhas de basquetebol e projetos também até um pouco mais estruturados, que já têm um andamento, que já podem até estar disputando, por exemplo, um campeonato de uma federação estadual. Esses projetos, nós estamos cadastrando, começando a cadastrar o projeto. Nós vamos lançar já com dois projetos dentro dele. Um que é o projeto do Cerrado, do clube lá de Brasília, e o outro que é o do Chuí, lá do interior de São Paulo. Aí não, né? Lá do interior de São Paulo. Só que isso é aberto. Hoje a gente já tem projetos nos procurando, só da gente, desse tipo de bate-papo. Outro dia alguém comentou, fez isso, de todos os estados do Brasil. E o que a gente oferece para eles? É um selo, né, o CBB Cuida, onde o que a gente oferece principalmente é capacitação. Se eu estou falando de um projeto social que ainda é uma iniciativa de um professor, que não tem uma entidade jurídica, a gente vai ensinar e ajudar a preparar a entidade jurídica. Se é alguém que já tem alguma coisa, mas precisa de gestão, porque não tem o conhecimento, a gente vai capacitar em gestão, ajudar a ensiná-lo como administrar aquele projeto.
Se ele já é mais estruturado, mas precisa de uma capacitação técnica, nossos treinadores vão estar fazendo essa capacitação técnica. Então, esse é o projeto CBB Cuida. Só que ainda tem um passo além. A gente oferece uma ferramenta para a obtenção de recursos. Nós fizemos um contrato guarda-chuva com uma empresa e que você, né, Cláudia, vamos dizer, eu adoro o projeto das irmãs Hernandes, lá em Sorocaba, Vânia e Vânia. Por sinal, minhas amigas adoram as duas. Né? Sim. E aí eu quero ajudar esse projeto. Você tem como cadastrar o seu cartão de crédito, hoje só bandeira Mastercard, no final do ano bandeira Visa também, e arredondar todos os centavos das compras, das transações que eu fizer, e esses centavos vão para o projeto. Olha que espetáculo. Então eu lá do Cerrado, por exemplo, eu sou de Brasília, eu tenho 1.000 pessoas que gostam do meu projeto, eles podem se cadastrar e fazer. Historicamente, isso dá R$15 por mês, né, de arredondamento, que é o que a pessoa estaria ajudando. Você imagina, um projeto social que tem muita dificuldade e consegue R$15 mil, né, com 1.000 pessoas ajudando por mês, já resolve um monte de problemas. E isso está sendo oferecido em conjunto. Então, esse é o projeto CBB Cuida. Eu também estou envolvido, né, nele direto, né, e a gente deve estar lançando agora durante o mês de setembro. Então, isso é interessante você falar. Vou te dar uma ideia. Você sabe que a gente tem aqui nos Estados Unidos a Fundação Brasil, né? Brasil Foundation. É lá em Nova York e a fundadora é minha amiga e é prima de uma grande amiga minha, que é a Leona Forman. E eles têm um processo deles darem dinheiro assim para projetos sociais interessantes, né? Só que esse dinheiro é dado, mas ao mesmo tempo é dado também a esse grupo uma capacitação de administração desse dinheiro para que eles se tornem autossuficientes. Entendi. Então, muito interessante. É muito interessante, porque eles enviam alguém da fundação, quando esse grupo recebe esse dinheiro, e essa pessoa vai lá e ensina a pessoa a investir, ensina a pessoa a fazer livro caixa, ensina a pessoa, sabe? É bem interessante porque você não só proporciona a pessoa ter uma renda, mas como você proporciona que essa pessoa também saiba administrar, porque às vezes o idealizador do projeto ele não tem noção, né? Assim, de como administrar um projeto e continuar autossuficiente. Isso tem tudo a ver com um dos pedaços que a gente pensa em prover para esses projetos que vão estar abraçados dentro do selo CBB Cuida. É muito interessante. Esse contato, eu acho que eu vou te agradecer depois quando você passar para mim, porque eu acho que é muito legal. Muito bom. Eu passo para você o contato, sim. Eles são ótimos, eles te ensinam tudo, porque são pessoas que estão aí para compartilhar, para fazer com que as coisas cresçam, né? E essa iniciativa é muito boa, mas, assim, às vezes você vê que o dinheiro acaba entrando num saco sem fundo, sabe? Porque a pessoa não sabe investir, a pessoa não sabe como administrar, e aí deixa na mão de terceiros, e terceiros não têm a mesma paixão, enfim, aí vira uma confusão, né? Danada. Mas eu te passo o contato deles, sim. Legal. Eles estão no Rio de Janeiro, eles moram agora, ela morou muitos anos nos Estados Unidos, mas agora eles moram aí. Então, acho que vai ser uma boa pessoa para você conhecer. Mesmo. Ótimo, muito bom. Então, nós estamos aí com os 6 minutos finais da nossa live. Você acredita já? Está acabando? Coisa chata. Então, mas aí eu queria que você falasse um pouco. O que você acha que essa seleção aí de 71 deixou como legado? Como que o nosso filme pode contribuir e como que, né, assim, o nosso filme, o nosso livro, como é que pode contribuir aí para ajudar as novas gerações a ficarem inspiradas, né, a continuarem jogando basquete? A memória é fundamental. Você aprende com o passado, né, para poder desenvolver o futuro. Então, esse livro e o próprio filme que vem, né, até não somente com a história de 71, mas tendo uma abrangência maior, né, das opiniões e das pessoas que fizeram esse nosso basquete feminino, o espetáculo que ele é.
Eu acho que isso é extremamente importante. Todo mundo que hoje está envolvido tem que ver. E tem que ver para poder estar se preparando, conhecendo e podendo, com esse conhecimento, ajudar o desenvolvimento do futuro. Sobre o Mundial de 71, eu, como te falei, eu sou contador de casos. Eu estava lá. Eu estava. Vamos para o início, que lembra que eu disse que meu pai era vice-presidente da Confederação? Sim. Então, foi mais ou menos nessa época. Eu não me lembro se ele era ou se veio logo depois. O que aconteceu? Né? A minha lembrança. Né? Eu tenho uma memória afetiva imensa com esse campeonato. Meu pai, ele foi o attaché da delegação do Equador, né? Na segunda fase, né? Quando eles disputaram de 7º a 13º lugar. O Equador, eu acho que foi o penúltimo, só ganhou um jogo, só ganhou de Madagascar, né? Que ficou no último. E aí ele era o attaché, e nós fomos, né? Meu pai, minha mãe e nós 4 irmãos fomos para São Paulo. E estivemos lá, né? Eu me lembro que minha mãe ganhou um casaco do Equador, um agasalho lindíssimo, lindíssimo, né? Todo mundo tinha inveja dela com esse casaco. E eu tinha 13, 14 anos na época. E nós ficamos hospedados no mesmo hotel, né? De todas as meninas, de todas as seleções que estavam disputando ali. Era dos Estados Unidos, que foi 7º, né? E para baixo. E aí, a seleção americana, e com essa idade, com 12 anos, eu tinha 1,81 m já. Né? Depois eu só cresci 3,5 cm. Né? Cresci pouco. Então, eu já tinha esse tamanho. As jogadoras, eu acho que só tinham 2 maiores que eu. Eu, apesar de eu ter 13, 14 anos, eu era maior do que todas. E eu me lembro que eu me encantei com uma menina da seleção. Imagina, a menina devia ter uns 21, 20, 22 anos. Eu me encantei com essa menina. Eu acho que o nome era Carol. Eu não tenho certeza. E aí a gente, nas escadas, eu tentava falar com ela. Eu não tinha fluência do inglês. Eu comecei a estudar inglês com 10 anos de idade. Eu estava com 14, então já tinha 5 anos de cultura inglesa. Então eu conseguia entender e falar. Aí eu tentava falar com ela e eu entendia o que elas falavam. E aí as outras jogadoras ficavam cutucando, eu acho que é a Carol, dizendo: ih, arrumou um fã, hein? Olha aqui, arrumou um fã brasileiro, olha lá, e brincando nas escadas lá. Então, até isso eu tenho uma memória afetiva super interessante com esse Mundial de 71. Eu nunca mais esqueci, obviamente, essa história. Realmente. O Mundial de 71 é maravilhoso. Então, assim, o filme e o livro sempre teve essa intenção mesmo de chegar à maior parte de pessoas e trazer memórias interessantes e memórias boas, né, memórias afetivas com relação ao basquete, enfim. E isso aí a gente também, né, essa leitura, né, do livro, essa transformação para o cinema, essa criação desse documentário, da Silvia e da Ellen, que fizeram um filme com muita sensibilidade, está bem bonito. E eu queria agora, nesses últimos 2 minutos, agradecer a você, agradecer essa equipe maravilhosa da CBB, que está aí tentando, né, mudar esse status quo e sair dessa tradição, né, que os atletas e técnicos, eles tanto, né, não têm boas lembranças, não é? Mas acho que daqui para frente a gente só tem que ter esperança de que essas coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer, da maneira correta. E eu tenho que agradecer a você, Fontanelli, pelo seu tempo. Sei que você é super ocupado, mas você tirou esse tempo para conversar com a gente. E essa live foi muito esclarecedora para muitas pessoas, né? Muito esclarecedora mesmo. Todos esses técnicos aí que estão presentes aí. Gostaria de agradecer a presença do Neto, que está aí, né, Grande Neto. A Ellen também está aí, que é a nossa roteirista e diretora, Silvia Spolidoro, o fã-clube da Simone está aí, né? A gente tem uma presença constante também da Suzy, que está sempre em todas as nossas lives. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Adorei conversar com você. E o que você precisar aí da gente divulgar para que as coisas aconteçam, conte conosco. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, um grande beijo para todo mundo e vamos firmes, né? A gente vai colocar no pódio de novo o basquete feminino, você pode ter certeza. Com certeza. Muito obrigada, Fontanelli. Obrigado a você. Tchau. Tchau.